Queremos ouvir tua voz. Queremos ouvir tua voz. Fala, Senhor, com servos teus. Toca nos corações. Toca nos corações. Ministra paz e renovação. Queremos sentir o toque de tuas mãos. Graças a Deus. Abra a Bíblia lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 11. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 15. Qual é o tema? A sétima trombeta. Bom, o texto diz assim, olha: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão, a recompensa, aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Esse texto que nós acabamos de ler, que fala sobre a última trombeta ou a sétima trombeta, nós podemos dividir esse texto em 3 partes. A primeira parte fala sobre a posse do reino do mundo. Fala sobre, segundo, a fúria das nações. E em terceiro, a visão da arca da aliança no santuário. A primeira parte vai falar sobre a posse do reino do mundo. Até queria que você lesse comigo de novo, olha. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. A Bíblia diz aqui que o reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo. Na verdade, quem foi que criou o céu e a terra? Quem foi que criou todas as coisas que nós podemos ver? Foi Deus. Deus que criou todas as coisas. Mas esse texto, nessa visão apocalíptica de João, ele vê o reino do mundo sendo devolvido para Deus, passando de volta para a mão de Deus. Ora, se ele está sendo devolvido, se ele está sendo entregue às mãos do Criador, é porque até então ele tinha um outro dono, não é? Ele estava possuído por um outro dono, não é? Quem é até hoje o dono desse reino chamado mundo? Satanás, não é? Mas a gente precisa ler isso na Bíblia, porque a Bíblia precisa responder a Bíblia, para a gente não estar aqui inventando histórias. Então eu queria que você acompanhasse comigo Mateus capítulo 4. Essa passagem do capítulo 4 fala sobre a tentação de Jesus, que você já conhece.
Mas nós vamos ler aqui a partir do versículo 8, para não desfocar muito daquilo que a gente quer falar. Mateus 4, 8. Diz assim o texto, ó. Levou-o ainda o diabo, quer dizer, o diabo levou Jesus a um monte muito alto. Mostrou-lhe o quê? Todos os reinos do mundo. E que mais? E a glória deles. E lhe disse, olha o que o diabo disse para Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Então, quando o diabo mostra para Jesus os reinos do mundo e a glória desse mundo, qual que era a intenção do diabo? Encher os olhos de Jesus de ganância, de vaidade. O que o diabo queria é que Jesus se encantasse ao ver a glória do mundo, porque o mundo é muito atrativo. E olha o que ele falou: se o Senhor, de joelhos, prostrado, fizer o quê? Olha a petulância, a ousadia do diabo. Se o Senhor, de joelhos, me adorar, eu te dou o quê? Se ele está dizendo para Jesus que ele vai dar para Jesus os reinos do mundo, significa que ele está oferecendo para Jesus aquilo que pertence a ele. Sim ou não? Tem mais uma passagem, agora no Evangelho de João. João capítulo 18, 36. Vamos ler então, diz assim, olha. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Amém? Bom, então ficou claro, não ficou? Esse mundo chamado reino do mundo, ele pertence a quem? Pertence a Satanás. Palavras ditas pelo próprio Senhor Jesus. Mas se Deus criou o céu, a terra, criou todas as coisas, quando foi? Por que razão? Por qual motivo que o reino do mundo, que pertencia até então a Deus e ao homem, ele passou a pertencer a Satanás? Quando o homem pecou. Foi no pecado que o homem entregou para Satanás o reino do mundo. Deixa eu ler aqui um trechinho que eu fiz um esboço aqui, ó. No Éden, quando o primeiro casal ouviu e obedeceu à voz do diabo e pecaram, eles passaram a autoridade de Deus sobre eles, suas vidas, para Satanás. Agora presta atenção no que eu vou ler aqui. Guarda essa frase: somos servos de quem obedecemos. Repete comigo: somos servos de quem obedecemos. Se eu sou servo, ele é o quê? Se ele é o meu Senhor, é porque eu sou? Por que eu sou servo? Porque eu ouço e obedeço. Então eu só posso me considerar servo de Deus se aquilo que eu ouço, eu obedeço. E se eu ouço e não obedeço? Eu já não sou mais servo. Sim ou não? Então guarda bem isso. Eu sou servo, né? De quem eu obedeço. Se submeter a uma voz é se curvar diante de quem fala. Quando lá no paraíso, quando lá no Éden, o diabo, através da serpente, falou com Eva e Adão, o problema não estava aí. Porque o diabo pode falar com a gente qualquer hora, qualquer momento, quando ele quiser. O problema não é ele falar, o problema é eu ouvir e me. Quando eu faço isso,
o que é que está de fato acontecendo no mundo espiritual? Eu estou entregando uma autoridade que pertence a Deus na mão do inimigo, e dando ao inimigo o poder de agir, de trabalhar, de conduzir a minha vida. Eis o grande problema do pecado, porque o pecado não é apenas aquilo que eu faço, o pecado é aquilo que eu faço porque eu fui seduzido a fazer, uma voz me conduziu a fazer, uma situação, uma emoção, um sentimento, uma voz me conduziu a fazer aquilo. E quando eu dou ouvido a essa voz, eu peco. Sim ou não? Mas não é só eu peco e eu permito que agora aquele a quem eu obedeci passe a ter domínio, poder, campo de ação na minha vida. Foi exatamente isso que aconteceu. Quando Adão e Eva, eles cometeram o pecado, depois de ouvirem a voz do diabo, quando eles obedeceram o diabo, em detrimento à voz de Deus, eles entregaram o reino do mundo. E de lá para cá, o ser humano, o homem, ele tem muita dificuldade para ouvir a voz de Deus, mas tem muita facilidade para ouvir a voz do mal. Não é verdade? Sim ou não? Evangelho de João de novo, João 8:37. Isso aqui foi uma conversa entre Jesus e judeus. Bem sei, Jesus falando, bem sei que sois descendência de quem? De Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes de vosso Pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu de Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Isso é a defesa dos judeus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? E por que sois incapazes de ouvir a minha palavra? Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere o quê? Mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Muito importante essa passagem aqui. Jesus deixou bem claro. Ele estava falando para o povo, anunciando para os judeus o Evangelho. Mas eles não aceitavam. Eles o tempo todo queriam rebater, não aceitavam. E Jesus então foi claro para ele: sabe por que vocês não conseguem ouvir minhas palavras? Que não são minhas, mas são do meu Pai?
É por causa que vocês pertencem a outro pai. Vocês são filhos do diabo, porque vocês ouvem a voz dele. Vocês podem ter nome de judeus, vocês podem estar pertencendo à religião judaica, vocês podem conhecer toda a lei, vocês podem estarem vestidos como homens de Deus, mas o pai de vocês é o diabo, porque vocês não ouvem, porque vocês não aceitam, porque vocês não concordam com a palavra de Deus. Isso é muito sério, pessoal. Gente, isso é extremamente sério, porque eu não posso me considerar filho de Deus, servo de Deus, porque eu frequento a igreja Graça e Verdade, a igreja da restauração. Eu não posso me considerar filho de Deus porque eu leio muito a Bíblia e compreendo toda a Bíblia. Eu não posso me considerar filho de Deus porque eu tenho o nome de cristão. Não, eu preciso parar e refletir numa coisa. Se eu sou filho de Deus, a característica de que eu sou filho de Deus está no fato de eu ouvir a palavra do meu pai e entender que é meu pai que está falando comigo, e eu desejar me submeter à palavra do meu pai. Nisso consiste o filho de Deus. Mas e o que pratica mentira? Aquela mentirinha, né? Para se livrar do probleminha. A pessoa que gosta de mentir, ela é filha de quem? Porque a mentira não provém de Deus. Provém de quem? Que é mentiroso e pai da mentira. E ele pecou desde o princípio, e ele foi homicida. O filho de Deus é aquele que ouve a palavra do seu pai e a pratica. Pelo menos ele tenta praticar, ele quer praticar. Muito bem, vamos ler mais uma passagem. Romanos capítulo 6, versículo 15. Romanos 6,15. Tem uma passagem que eu gosto muito. Filipe chegou para Jesus e falou assim: mestre, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. O que Jesus falou para ele? Filipe, há tanto tempo eu estou com você, e você me diz, mostra o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. É assim que as pessoas tinham que olhar para a gente, e olhar para a gente e enxergar quem em nós. Nós não precisamos botar uma roupa diferente para dizer que somos cristãos. A gente não precisa, esteticamente ou com vícios de linguagem, mostrar que nós somos de Deus. As pessoas que conviverem com a gente, por conviverem conosco, dentro delas, talvez nem digam para a gente, mas dentro delas, elas têm que falar assim: aquele fulano lá, ele realmente é filho de Deus. Olha a maneira que ele se porta, olha a maneira com que ele age, olha a maneira como que ele se coloca diante das situações. Isso prova que ele é filho de Deus. Amém? Acharam aí? Romanos 6, versículo 15. Qual que é o título? A lei, a escravidão e a graça. Diz assim, olha, o apóstolo Paulo falando: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Que ele fala? Havemos de pecar, havemos de viver no pecado, agora que nós estamos debaixo da graça, que os nossos pecados foram perdoados, que Jesus morreu por mim, então agora isso me dá liberdade para pecar? Ele fala: de modo nenhum, porque a graça não é carta branca para pecar. A graça é o poder de Deus para a santificação. O que a lei não conseguiu fazer impondo, a graça faz operando de dentro para fora. Jesus é a graça. Então, quando eu ouço o evangelho da graça, dentro de mim acontece algo tão maravilhoso, que é o amor, fruto do sacrifício de Jesus, que me conduz a uma vida de santidade. Antigamente a lei dizia assim: não peca que você vai para o inferno, mas eu queria pecar e eu acabava pecando. A graça de Jesus, ela entra na nossa vida para quê? Para tirar de nós o desejo do pecado. Por isso que o cristão da graça é aquele cristão que vive na santidade. O cristão da lei é aquele que vive no pecado. A lei exige, mas a graça transforma. Então, quando a pessoa ela realmente conhece a graça, quando é revelada para ela o evangelho do Senhor Jesus, ela começa a fazer coisas que a gente fica admirado. Poxa, fulano como está mudado, né? O que está acontecendo dentro dele?
o amor por Jesus está sendo revelado para ele. Não a lei, não a imposição da lei. Você vai para o inferno, não é? Deus vai te castigar, você vai queimar no fogo eterno. Isso não leva ninguém à santidade, não. Isso bota medo na pessoa. Mas o amor revelado, quanto mais a igreja falar de Jesus, quanto mais a igreja mostrar o amor de Jesus, quanto mais o povo da igreja entender o valor do sacrifício de Jesus por nós, que nós estávamos indo tudo para o inferno, mas Ele, com um ato de sacrifício pessoal, Ele nos tira do inferno e nos coloca no céu. É essa revelação de amor que vai fazer com que a gente queira agradar o nosso Senhor. Quando a graça é revelada, o amor é revelado e a santidade, ela surge na pessoa. O versículo 16 fala assim, ó: não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos? Agora, lê comigo: seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Se eu sou servo do pecado, eu estou caminhando para onde? Para a morte. Mas se eu sou servo da obediência, se eu quero obedecer, se eu quero agradar ao meu Senhor, eu estou caminhando para a justiça. Por isso, não permita que ninguém transforme a graça em libertinagem, como se a graça fosse uma liberdade para você fazer tudo que é errado, para trair a mulher, para mentir, para ser desonesto, para falar palavrão, para encher a cara de cachaça e dizer assim: eu estou na graça, eu tenho perdão de Jesus. Vai nessa, porque se eu sou servo do pecado, eu estou caminhando para a morte. Mas se eu sou servo da obediência, se eu quero agradar o meu Senhor, eu caminho para a justiça que vem de Deus. Então, graça não é liberdade para pecado. Graça é o poder de Deus que nos conduz à santificação, pelo amor revelado pelo Evangelho. Está ficando claro, pessoal? Porque não perde o foco. Por que é que o diabo se tornou o dono do mundo? Porque o homem permitiu. E quando foi que o homem permitiu? Quando o homem pecou, ele falou assim para o diabo: diabo, como eu ouvi você e estou me submetendo a você, agora você é o meu Senhor, e você agora pode ter domínio sobre mim, minha família, sobre esse mundo que nos pertence. E foi isso que o diabo fez. O diabo tirou de Deus o poder. Agora pensa comigo, quando Jesus vem ao mundo, morre por nós, nos perdoa dos pecados, o que ele fez? O que Jesus fez? Tomou de volta o quê? O reino do mundo. Nós lemos lá no Apocalipse que os 24 anciãos estavam louvando a Deus, porque foi entregue agora a Deus o reino do mundo. Quem é que estava agora fazendo parte desse novo reino? Aqueles que reconheceram Jesus como Senhor e Salvador. Aqueles que ouviram o Evangelho e fizeram o quê? Aceitaram o Evangelho. Você sabe o que a graça está fazendo dentro de cada um de nós? Sabe o que o Evangelho está fazendo, ou está tentando fazer dentro de cada um de nós? O Evangelho está trabalhando em nós para nos colocar de volta dentro do Éden, dentro do paraíso. Deus falou assim: olha, pessoal, o diabo é dono desse mundo aqui, mas eu vou tomar de volta esse mundo. Eu vou tomar de volta. E eu quero saber, quem quer fazer parte desse novo mundo que eu vou criar? Porque vai ser criado novo céu, vai ser criado nova terra, e nesse novo céu e nessa nova terra vai ter um povo. Quem é esse povo? O povo que foi redimido, que foi comprado pelo sangue de Jesus. Nesse momento, o importante é você saber que o que o Espírito Santo está fazendo dentro de mim e de você, cada dia que você vem na igreja, cada mensagem que você ouve, cada momento que você busca o Espírito Santo, ele está preparando você para fazer parte desse novo reino. O reino do mundo que vai ser devolvido a quem?
a Jesus. Diga graças a Deus. Ficou claro, pessoal? Quem entendeu? Muito bem, fique de pé então. Semana que vem a gente vai falar sobre a fúria das nações. Amém? Coloque a mão juntinho do coração. E para a gente terminar, cante assim: renova-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Canta, renova-me, renova-me, Senhor Jesus, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, põe em mim teu coração. Fale assim para Ele, porque tudo que há dentro de mim, Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, necessita ser mudado, Senhor. porque tudo que há, porque tudo que há dentro do meu coração dentro do meu coração necessita mais, necessita mais, necessita mais.